Assessor de Trump vai para cima de Lula. Michel Temer diz que foi mal interpretado e presidente Bolsonaro fala sobre a possibilidade de um novo governo e o que mudaria. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Jason Miller voltou a comentar sobre o Brasil. O homem de confiança de Trump comentou a matéria feita pelo Financial Times, na qual o Times associa Lula à corrupção. O assessor de Trump comentou de maneira irônica: espera, corrupção no governo Lula? Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Miller é um dos que estão trabalhando nas sanções contra Alexandre de Moraes. Para quem não lembra, Jason Miller chegou a ser detido por ordem de Alexandre de Moraes em 2021, quando esteve no Brasil para o 7 de setembro. Mas, além do comentário do Miller, chama a atenção a própria matéria do Financial Times, que explica muito detalhadamente do roubo do governo Lula. A matéria é bem explicativa, mas falhou a não mencionar que um dos sindicatos beneficiados é do irmão do Lula. Uma pena. E, além disso, teve avanços na comitiva brasileira em Washington. Reunião excelente com o deputado Corey Mills, que é o presidente do Subcomitê de Inteligência das Relações Internacionais. Nos recebeu muito bem. Vai haver uma troca de informações muito relevantes para a democracia brasileira entre nós e eles aqui, né, Eduardo? E esse contato ele é muito importante porque essa é a interação que dá resultado no mundo real, né? Não fica apenas em algo no boca a boca. Os documentos trocados, depois eles vão para dentro dos sistemas judiciários, dos sistemas da administração Trump aqui nos Estados Unidos e etc. Então, muito produtivo. Eu fiquei impressionado com a proatividade do deputado, né, Paulo? Eu realmente fiquei impressionado porque foi uma reunião com um grau de objetividade muito grande. E um deputado que já estava familiar sobre a situação do Brasil, que mostra que todo esse trabalho de vir aqui, de formiguinha, bater de porta em porta para falar do Brasil, já surtiu efeito. E ele pareceu muito preocupado, inclusive, com as falas de ontem do ministro Barroso sobre interferência americana na eleição brasileira. Ele diz que isso é algo que cai na alçada dele. Mas esse ambiente vem numa avalanche para enterrar o governo Lula. O grande problema é que eles não querem tirar o Lula para colocar Bolsonaro. E é sobre isso que falaremos na nossa próxima pauta. Pessoal, rapidinho, lembrando que o nosso trabalho é patrocinado por vocês. Tivemos o nosso trabalho e o canal prejudicado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também prendeu o Alan e depois o censurou. Mas eu resolvi dar continuidade a esse projeto jornalístico do meu marido, trazendo informações diárias e atualizadas para vocês. Sua colaboração ajuda a manter o nosso canal, a pagar os funcionários e também nos ajuda com os custos advocatícios do Alan Frutuoso. Colabore com esse projeto através da chave Pix ou do QR Code que aparece aí na tela. Pessoal, muito obrigada! Michel Temer é o grande vencedor dessa guerra do STF contra a liberdade. Agora ele se coloca como articulador de um projeto para derrotar a esquerda. Todos estão em Nova York para discutir o futuro do Brasil. Estão lá desde o presidente do STF ao presidente da Câmara. E foi nesse ambiente que Michel Temer se defendeu das críticas dos bolsonaristas e afirmou que Bolsonaro seria incluído no programa. Críticas ali por parte de alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor recebeu essas críticas em relação à sua fala? Com muita naturalidade. Você sabe que o meu programa, a minha fala, não diz respeito a pessoas, diz respeito à necessidade de um projeto para o Brasil, de um programa para o Brasil. É claro que isso surgiu de uma maneira até meio acidental, porque cada governador foi falar comigo, e cada governador presidenciável, e eu sugeri, eu disse a todos, e acabei dizendo a todos eles, faça um grande programa para o país está precisando disso. Claro, se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, num dado momento, for também elegível, e estiver presente, quem sabe nos oferece esse programa a ele. Não importa o nome, importa que haja projetos para o Brasil. Eu acho que a carência mais absoluta que nós temos no presente momento, eu percebo isso diariamente, é exatamente essa falta de uma manifestação programática no país. No meu tempo, eu posso dizer, sem medo de errar, eu tive algum sucesso porque eu tinha ponte para o futuro, ou seja, quando reduzimos juros, quando reduzimos inflação, quando fizemos reformas, tudo aquilo estava previsto num pré-projeto. E é o que eu indico para o país. Façam programa. Então as críticas foram injustas? Não seja
nome contra nome, mas programa contra programa quando se disputar uma eleição. As críticas foram injustas, então? As críticas foram equivocadas. Além de dizer isso, ele também passou o pano para Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro está sendo flexível com o pessoal do 8 de janeiro. Mas o presidente Bolsonaro também falou ontem e afirmou que seu governo será diferente. Os militares não terão todo o espaço que tiveram no primeiro governo. Nesse novo governo, ele teria mais tato com o Congresso e com o STF. Ele se arrepende de ter chamado Alexandre de Moraes de canalha. De parlamento, eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje a gente votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né, que ele foi... Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo, não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Bolsonaro se coloca de uma forma mais pacificadora, atendendo a esse discurso de pacificação do Temer. Será que já estamos vendo a formação de um grande bloco para derrotar o PT? Talvez essa moderação da fala do Temer tenha a ver com declarações como a do Tarcísio, que também está em Nova York. Mas você acha que existe a direita sem Bolsonaro ou não? Como o Temer sugeriu? Não existe. Então, talvez Temer tenha visto que para seu projeto dar certo, ele não pode excluir Bolsonaro. Agora, eu acho que dificilmente o Temer deixaria Alexandre de Moraes aliviar para Bolsonaro ao ponto do líder da direita voltar ao poder como presidente. Creio que Temer queira aquilo que já afirmei segunda-feira: um apoio de Bolsonaro ao projeto dele. Muito provavelmente, ele vai oferecer a liberdade de Bolsonaro em troca de apoio político. Tanto é que Temer afirmou que o Brasil vive uma normalidade democrática. Se o Temer falar a verdade, ele estraga o próprio plano. Para ele voltar ao poder, seja como um figurão dos bastidores com muitos cargos ou até mesmo com algum cargo elegível, é necessário fingir que não existe uma ditadura no Brasil. Eles vão levar esse processo do golpe do Bolsonaro até o último limite, para no final o Temer vir com essa conversa de pacificação para que Bolsonaro se livre da prisão, mas não fique elegível. Para ele é interessante os eleitores do Bolsonaro, não o Bolsonaro no poder. Então, mesmo com o ex-presidente afirmando que faria um governo moderado, sem embates com o STF, eles não vão querer correr o risco de ter Bolsonaro na presidência. A única forma de Bolsonaro conseguir a elegibilidade é com ajuda externa. Os Estados Unidos não vão reconhecer as eleições brasileiras sem Bolsonaro. Nós ficaremos com um status parecido com o da Venezuela. Mas, para isso, Bolsonaro tem que levar sua candidatura até o final. Se Bolsonaro aderir ao projeto do Temer ou até mesmo lançar um outro candidato, os Estados Unidos não poderão fazer isso, já que o próprio Bolsonaro estaria aceitando o processo eleitoral. Então, isso é um ponto crucial. E quem também está em Nova York no Brazilian Week é o Ronaldo Caiado. E o governador está tentando, de todas as formas, atrair o apoio dos bolsonaristas. Agora, ele declarou que, se ele for presidente, ele anistiará Bolsonaro. Que ele possa fazer isso, eu não duvido, mas eu duvido que o Supremo vá permitir. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto.
A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Pessoal, só para esclarecer, o relatório definitivo daquela viagem oficial do Pedro Vaca para o Brasil para colher depoimentos e falar sobre censura, etc., esse relatório ainda não saiu. Mas, vamos combinar, mais de um mês depois, não parece estar com muita vontade de fazer não, né? Até porque isso daí corrobora aquilo que eu falava, né? Que eu estava dizendo, de que ele só foi ao Brasil por pressão, por receio de perder o orçamento do governo norte-americano, porque o Trump tinha acabado de sair do OMS e ele tinha medo de que os Estados Unidos saísse da OEA, sendo que os Estados Unidos contribuem com metade do orçamento da OEA. Então, vale ainda, né, a título de conhecimento, eu acho apenas você esperar esse relatório sair, mas as notícias recentes não são sobre este relatório, tá? São sobre aquela questão ali do discurso do Nicolas, da questão da peruca, etc. Também algo ridículo da OEA. Aquilo ali foi puramente liberdade de expressão, não ataque a ninguém. Começou as negociações diretas entre Rússia e Ucrânia. O Zelensky está em Istambul, local que ocorre a reunião, mas Putin realmente não compareceu. Ele enviou uma delegação. Marco Rubio também está presente na reunião. Hoje é um dia histórico, pois a última negociação de paz direta foi em 2022, quando a Rússia aceitou se retirar do norte da Ucrânia, mas infelizmente Zelensky não cumpriu com o restante do acordo e desde então os dois nunca mais voltaram a se falar diretamente. Mas quem sabe agora possamos ter um caminho para a paz. Trump encerra a agenda no Catar e segue para os Emirados Árabes. O objetivo é assinar mais acordos grandiosos com os árabes. O líder da direita portuguesa, André Ventura, voltou a passar mal em menos de 48 horas. O direitista já tinha passado mal durante um comício e agora volta a se sentir mal durante uma caminhada de campanha. Vamos continuar. Não, mas estamos no fim da quadra. Vamos continuar. Não, estamos no fim da quadra. Estamos no fim da quadra. Leva lá daqui. Pode ser vai. Afastem-se. Não dá, já foi. Senhoras, André. Pera aí. Vai. No Brasil, o Senado ouve o novo ministro da Previdência, que é homem de confiança de Lula, e já estava como número 2 do ministério durante o roubo. Aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, presidente, foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento, como é que a gente acusado? Senador Rogério, nosso governo foi que chamou a polícia. Foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. Agora eu quero agradecer os patrocinadores do canal ontem, como César de Azevedo, Arino Torres, José Paulino e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.